A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar passando aqui um subsídio da lição dos jovens, a lição 6, que tem por título A Autenticidade de uma Linguagem Sadia. O texto principal está em: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. O resumo da lição: o controle da língua é essencial para uma vida piedosa e uma fé sadia. Dentre os objetivos da lição, nós temos aqui 3 objetivos: compreender a necessidade de dominar a língua, os perigos de uma língua descontrolada e destacar as características de uma linguagem sadia e irrepreensível. Nós vamos agora para a leitura bíblica em classe, está aqui em Tiago, capítulo 3, os versículos de 1 a 12, nós vamos fazer a leitura aqui para embasar a nossa lição. O texto bíblico diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua. É um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Toda a natureza, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Então, nós vamos estar falando um pouco nessa lição sobre a língua, sobre o poder das palavras, né? Sobre o efeito das palavras. Aqui o título da nossa lição diz: A autenticidade de uma linguagem sadia. Então nós vemos que a linguagem, ela precisa ser gerada através de palavras sábias, de palavras onde nós bendizemos, na verdade. Veja que se a gente for partir lá do princípio, nós observamos que Deus, quando ele compõe, quando ele faz a criação, quando ele traz as coisas que não existem à existência, Deus ele utiliza o quê para fazer com que as coisas venham a existir? A palavra, não é? Lá no Gênesis nós vemos, né, e Deus dizendo: e haja luz, e a Bíblia diz: e houve luz. E Deus vem dizendo que se façam os mares, as terras, que haja separação entre as águas e as terras. Deus cria o universo, o firmamento, depois Deus cria a terra, cria os animais marinhos, cria os animais terrestres e, por último, o homem. E a criação nós vemos que, exceto o homem, onde Deus ali ele participa de uma forma mais íntima, mais peculiar, todo o restante da criação, nós vemos que Deus ele traz a existência pelo poder da palavra. E nós sabemos que a palavra mesmo, aqui a gente está falando, é claro, da palavra de Deus, mas a palavra em si, ela tem poder. Nós vemos que a nossa boca, ela pode tanto abençoar, como também amaldiçoar, não é? O texto aqui de Tiago está dizendo, né, que porque todos tropeçamos em muitas coisas, se referindo à língua, né? O tal varão que não tropeça, ele é perfeito, aquele que domina a sua língua é perfeito. Então aqui esse texto de Tiago, ele deixa claro que o homem natural, por si só, pela sua capacidade, ele não consegue refrear a sua língua. Ele precisa da ajuda
né, do Espírito Santo, do fruto do Espírito atuando sobre a vida dele, para que ele possa ter também controle sobre as suas palavras, tá? Então nós vamos estar aqui adentrando na nossa lição, ó. A introdução diz assim: qual o efeito que nossas palavras exercem sobre a vida daqueles que nos ouvem? No texto bíblico que estudaremos nesta lição, o capítulo 3 da carta de Tiago, somos advertidos a respeito do poder e a responsabilidade do uso da língua. Tiago aborda a importância de controlar nossa língua e desenvolver uma elocução sadia que reflita nossa fé em Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que além de nós termos aqui o poder, né, a respeito da língua, como o sentido do poder é que eu produzo as palavras, eu tenho que ter o controle sobre aquilo que eu produzo. Além do poder, eu também tenho que ter a responsabilidade sobre aquilo que eu falo. Por que nós devemos ter responsabilidade sobre aquilo que nós falamos? Porque a palavra do Senhor nos garante que um dia nós vamos dar conta de toda palavra ociosa que sai das nossas bocas. Isso quem disse foi o próprio Senhor Jesus, que nós vamos dar conta das palavras ociosas, das palavras improdutivas, das palavras infrutíferas, das palavras de maldição que saem das nossas bocas. Então veja que o falar é uma responsabilidade muito grande. Nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que nós falamos, tá? Bom, o tópico 1 da lição, ele traz o seguinte subtítulo: a necessidade de dominar a língua, a responsabilidade dos mestres com que falam. Tiago inicia o capítulo, né, inicia o capítulo 3, melhor dizendo, com uma advertência para os professores. Aqueles que ensinam são responsáveis por usar sua língua com sabedoria, pois suas palavras têm grande influência sobre os outros. A palavra grega para mestres é kyrios ou kurios, cujo significado também é senhor. Senhor no sentido de professor. O mestre aqui é alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres dos homens. Alguém que é qualificado para ensinar, trazendo ideia de um rabino, que possuía conhecimento sobre a lei. Aqueles que ensinam neste tempo faziam de forma oral e seus insucessos estavam relacionados às palavras proferidas. O ato de ensinar está diretamente ligado à língua e à comunicação. Veja que aqueles que ensinam, aqueles que formam opiniões, eles têm uma responsabilidade muito maior, porque as suas palavras, elas geram e formam opiniões dentro, né, das pessoas, naqueles que estão ouvindo, daqueles que as ouvem. Então, é uma responsabilidade muito grande, por exemplo, nós como professores de escola dominical, os líderes, os pastores, os obreiros, os que pregam a palavra de Deus, saber conduzir tudo dentro de uma linguagem sã, pura, santa, porque nós somos formadores de opinião. Tá? Então lembre-se que a nossa linguagem ela precisa ser adequada para essa função que exercemos, tá? No item 2 ainda do tópico 1 fala sobre o poder da língua. No versículo 2, Tiago afirma: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ele explica que todos nós cometemos erros e destaca o dever que os crentes têm de controlar não apenas as palavras, mas também as ações, porque as palavras muitas vezes ela incitam as ações. Às vezes a pessoa ouve algo, né, o qual ela fica nervosa, ela fica nervosa e baseado naquilo que ela ouviu, ela reage, seja de uma forma agressiva, de uma forma grosseira, de uma forma mal educada, enfim. Baseado naquilo que a pessoa escuta de alguém, porque alguém usou talvez de palavras sem a responsabilidade, sem o controle daquilo que estava falando, e isso desencadeia reações para aqueles que ouvem, tá? É aquela velha história, né? Por exemplo, há um ditado muito antigo que diz: quando um não quer, dois não brigam, né? Quando um não aceita a provocação, quando ele fecha os ouvidos, né, ele tapa os seus ouvidos para as provocações das palavras que estão lhe sendo dirigidas, tá?
Aqui no item 3 ainda do tópico 1 diz assim: a língua, um pequeno membro capaz de causar um grande impacto. Tiago faz uso de uma ilustração para ampliar a compreensão e o impacto da língua. Ele compara a língua ao freio que dirige um cavalo e ao leme que controla um navio. Embora a língua seja um pequeno órgão do corpo humano, ela pode direcionar uma vida inteira para o bem ou para o mal. O ser humano, que é relativamente pequeno em porte e força, por meio de freio, um artefato muito pequeno, pode controlar um animal maior e mais forte. Logo, tem condições de controlar sua boca. Da mesma forma, Tiago se utiliza das comparações com o leme. Grandes embarcações à vela, movidas pela força do vento, são guiadas por um pequeno leme. Assim, se o ser humano pode controlar o curso de uma grande embarcação com um pequeno leme, ele deve ser capaz também de controlar a sua língua para que tenha um bom curso nos mares desta vida, os quais precisamos atravessar, tá? Então veja que quando nós controlamos a nossa língua, nós conseguimos refrear e conduzir bem todo o nosso corpo. Veja que existem pessoas, por exemplo, que elas são extremamente negativas, aquelas pessoas que só proferem desgraças, que só proferem palavras de baixo calão, palavras de maldição, onde elas amaldiçoam tanto aqueles que estão à sua volta, quanto a elas mesmas, né? Essas pessoas geralmente se tornam pessoas doentes da alma, com raiz de amargura, muitas vezes até depressivas, porque elas plantam, elas semeiam o mal através das suas bocas. É diferente daquela pessoa que glorifica a Deus, aquela pessoa que se regozija na palavra de Deus, que profere a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui, irmãos, de confissão positiva, nada dessas invenções modernas, não. Eu estou falando realmente de uma linguagem sã, de uma linguagem baseada na palavra de Deus. É fato que o dia mal, que as adversidades, elas sobrevêm a todos, mas nem por isso nós vamos murmurar ou espraguejar ou ficar falando coisas que não agradam a Deus com murmurações. Notem que a murmuração, por si só, ela traz grande prejuízo, né? Fato é, nós podemos pegar como exemplo o próprio povo de Israel lá no deserto. O quanto que esse povo não sofreu por causa da murmuração. O quanto que esse povo ali não foi castigado por causa da murmuração. Quanto tempo prolongou aquela situação onde o povo ia adentrar até a terra prometida, né? Eles ficaram ali no deserto mais de 40 anos. Por quê? Por causa da murmuração. Tudo para eles não estava bom. Faltava água, eles reclamavam ali, blasfemavam, falavam bobagens, murmuravam contra Deus, contra Moisés. Sentia fome, eles iam lá, murmuravam contra Deus, contra Moisés. Para pensar comigo. Um povo que viu um mar se abrir, um povo que contemplou, que presenciou Deus separar um mar para eles atravessarem em terra seca. Na necessidade deles, não seria muito mais fácil esse povo recorrer a Deus em oração, orar a Deus: Senhor, nós estamos com sede, envia água para o teu povo, tem misericórdia, ou no caso, quando tivessem fome, usar a mesma coisa também, orar a Deus, se humilhar diante de Deus. Com certeza Deus ouviria o povo, ficaria feliz do posicionamento e abençoaria o povo. Mas o que acontece? A língua. A língua, ela é um mal que dificilmente pode ser refreado pelo homem natural. E nós vemos que aquele povo, incitado por um vulgo, por uma mistura que estava ali no meio, começavam a murmurar: antes tivéssemos morrido lá no Egito, saímos do Egito para passar fome no deserto, lá no Egito nós comíamos pepino, cebola, tínhamos a nossa casa, aqui a gente está ao relento, sem o que comer. Quer dizer, a murmuração, ela é um fermento, ela contamina, ela vai ali estragando como uma laranja podre numa caixa de laranjas sadias, ela vai contaminando as outras laranjas que estão boas. Por isso que Deus, ele repudia tanto essa questão da murmuração, né? E tudo isso ocorre por quê? Por pessoas que não exercem o poder e a responsabilidade, como nós vemos há pouco, né? Aqui que o comentarista da lição cita, sobre a sua língua. As pessoas murmuram, espraguejam, falam besteiras e acabam trazendo maldições e consequências para elas mesmas e para os que estão à sua volta.
tá? Então, a língua, ela precisa ser controlada através do Espírito de Deus nas nossas vidas. Tópico 2. Os perigos de uma língua descontrolada. Ó. A língua como fogo. O freio dos cavalos, o leme e a língua possuem as mesmas características. São pequenos, porém capazes de grandes feitos. Tiago também descreve a língua como um fogo capaz de incendiar um grande bosque. A ideia é mostrar que palavras podem causar danos enormes e duradouros, como eu já dei o exemplo do povo lá no deserto. Você já deve ter ouvido nos noticiários os muitos males que as queimadas produzem para o meio ambiente, sendo até mesmo capazes de mudar o clima de uma determinada região. Os prejuízos são enormes para o ecossistema e principalmente para o homem. Como um mundo de iniquidade, essa expressão significa uma profunda violação da lei e da justiça, injustiça de coração e vida. Como um fogo, a língua que professa iniquidade é perversa, está fora de controle e destrói tudo à sua volta. A fala pode ser um instrumento para o bem, semeando a palavra de Deus, como também para o mal, como, por exemplo, mentir, difamar, alimentar o ódio, criar discórdias, incitar a luxúria, etc. Muitos dos pecados que são cometidos têm origem na falta de controle da língua. Sem falar das fofocas, não é verdade? Quanto prejuízo tem trazido, né, no nosso meio, as pessoas que semeiam, que propagam fofocas. A inconsistência no falar, item 2 do tópico 2. No versículo 9, Tiago destaca a inconsistência da língua. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Essa dualidade mostra a necessidade de sermos consistentes em nossa fala, refletindo nossa fé em todas as circunstâncias. Imagina aquela situação, a pessoa está lá no culto e alguém pregando, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aí de repente ela vê ali um irmão, um irmãozinho que vai louvar, às vezes dá uma desafinada, mas aquele irmão canta errado, aquela irmã desafina, olha como a irmã se veste, olha como o irmão se veste, olha a gravata torta do irmão, olha não sei o quê. E a pessoa começa a falar, poxa, mas que cabelo é aquele, mas que cor de roupa é aquela? E começa ali falar e propagar ali palavras que não edificam. Veja bem, a inconsistência no falar está aí. Quer dizer, uma hora a pessoa está lá, glória a Deus e aleluia, aleluia. E depois ela está lá criticando, maldizendo, falando mal das pessoas por causa de motivos chulos, de motivos banais. Veja que isso é uma inconsistência das pessoas no falar, tá? As Sagradas Escrituras nos ensinam que as palavras adequadas, pronunciadas no momento certo, com a atitude correta, têm o potencial de gerar vida. Por outro lado, palavras inadequadas, proferidas no momento errado e com atitude incorreta, podem trazer destruição. Tá? Incapacidade de domar a língua, o item 3 do tópico 2. Tiago afirma que nenhum homem pode dominar a língua, é um mal incontido, cheio de veneno mortal. O termo grego utilizado aqui é kakos, que significa uma natureza perversa no modo de pensar. Sentir e agir. Pessoas desagradável, injuriosa, perniciosa, destrutiva, venenosa. A comparação é com uma víbora. Veja, a víbora é o quê? É uma serpente. Quem que a Bíblia identifica como serpente? É o próprio diabo, Satanás, né? Cujo veneno é tão mortal quanto os insultos, calúnias, maledicências e mentiras. Embora difícil o controle da língua, é essencial para evitar as armadilhas do mal e para se viver uma vida piedosa. Esse controle só é possível mediante a ação do Espírito Santo em nós. Então nós vemos que para nós controlarmos a nossa língua, nós precisamos da graça de Deus e da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. O fruto do Espírito produz um linguajar santo, puro, limpo nas nossas vidas, né? Também destacamos aqui a contradição quanto ao uso da língua por algumas pessoas, pois ao mesmo tempo em que louvam a Deus, também amaldiçoam o próximo, que são feitos à semelhança de Deus. Veja o quão grave é isso. Tiago mostra aos irmãos que tal atitude não deve existir entre os crentes, pois fomos chamados a utilizar nossas palavras para edificação e não para a maldição. Considerando que as palavras possuem o poder tanto de gerar vida quanto de causar morte, elas são prejudiciais e
contaminam aqueles que a pronunciam e os que o ouvem. Um dia teremos que prestar contas, como já falamos, né, de todas as palavras ociosas que proferimos. Está lá escrito em Mateus 12:36. Em tempos de rede social, essa orientação de Tiago é fundamental. Não são poucos que se utilizam delas para destilarem seu veneno, fruto de um coração cheio de perversidade, tá? Então, nós somos responsáveis por aquilo que falamos e também por aquilo que expressamos através da escrita, que representa a nossa fala ou as nossas ideias, aquilo que está no nosso coração, tá? Então, vamos ser sóbrios, tanto no falar quanto nos nossos comentários, naquilo que escrevemos, naquilo que falamos, tá ok? O tópico 3 diz assim: características de uma linguagem sadia e irrepreensível. A fala que edifica. Tiago enfatiza o poder e responsabilidade que acompanham o uso da língua. Somos advertidos a possuir uma linguagem sadia para edificar e encorajar os outros. Escrevendo aos crentes de Éfeso, Paulo também enfatiza esse ensino afirmando que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Nossas palavras devem ser construtivas e benéficas. Então veja, com a língua pode-se bendizer e amaldiçoar. Contudo, não somos chamados para amaldiçoar ninguém, e sim para apregoar a palavra de Deus. Aqui a gente faz uma observação também para tomar muito cuidado com aquilo que nós proferimos, às vezes até cantando. Quantas músicas que proferem palavras de maldição, quantos pais que por ignorância deixam que seus filhos, principalmente as suas filhas pequenas, né, cantem e dancem músicas de letras malignas, de letras onde músicas que utilizam palavras de baixo calão, que degrinem a imagem da mulher, comparando mulheres com cachorras, com não sei o que, com linguagens horríveis, linguagens de duplo sentido, linguagens de baixo calão, e não são poucas as crianças, muitas vezes crianças inocentes, que não têm nem consciência daquilo que elas estão dizendo e elas ficam cantando e dançando essas músicas, né, geradas pelo inferno, músicas malditas. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque são palavras de maldição que vão se acumulando sobre essas vidas, tá? Aqui diz assim, que venhamos usar nossas palavras para edificação, exortação e consolo dos que nos ouvem. Use a sua boca e os seus lábios como uma ferramenta poderosa para edificar sua igreja e promover o bem-estar seu e dos seus irmãos. Desenvolva uma linguagem sadia que ajude outros jovens a crescerem em fé e a buscarem uma vida mais alinhada com os princípios cristãos. Então veja, nós precisamos ter uma linguagem sóbria. Nós vivemos dias que essa juventude hoje muitas vezes utilizam gírias, né? Palavras aí de duplo sentido, de baixo calão, palavras que a gente nem sabe ao certo o significado, e às vezes um fica chamando o outro de uma coisa, de outra coisa, quer dizer, às vezes não sabem nem que podem estar amaldiçoando por usar essas palavras. Vamos ter uma linguagem santa e irrepreensível, como o próprio apóstolo Paulo aqui exorta, né, para que a gente tenha palavras, que as palavras sejam construtivas e benéficas, que a gente use a nossa língua para promover a edificação, tá? O item 2 do tópico 3 diz assim, palavras de sabedoria, precisamos demonstrar sabedoria por meio da nossa conduta, especificamente através das nossas palavras. Uma linguagem sábia é aquela que reflete o conhecimento que vem do alto. Logo, ela é pura, pacífica, amável, complacente, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa sabedoria deve permear nas nossas conversas diárias para que sejam construtivas e que promovam a paz e a justiça. A sabedoria divina é prática e se reflete não apenas em nossos pensamentos, mas em nossa fala e atitudes. Somos desafiados a mostrar a sabedoria por meio de boas ações realizadas com mansidão. Uma língua controlada reflete a sabedoria divina e a presença do Espírito Santo em nossa vida.
Reflexo da fé em Cristo. Nossa fala deve ser um reflexo da nossa fé em Cristo. O crente deve se comunicar de modo e evidenciar sua fé em Jesus, sendo sempre cheio de graça e verdade, evitando gírias, palavrões, etc. Nossas palavras são um reflexo daquilo que temos em nossos corações. A fé sem uso responsável e amoroso da língua é uma fé incompleta. Nossas palavras devem ser um testemunho vivo da nossa crença em Cristo, evidenciando o fruto do Espírito, conforme lá em Gálatas 5, 22 a 23. Quando nossas palavras são coerentes com a fé que professamos, elas se tornam ferramentas de evangelismo e testemunho atraindo outros para Cristo. Amém? Então nós vemos aqui que a nossa língua, a nossa boca, ela tem poder tanto para produzir vida, como também para produzir morte. Começa a abençoar, abençoa a tua casa, abençoa a sua família, abençoa o seu pai, abençoa a sua mãe, abençoa a sua vida, abençoa o seu trabalho, abençoa a empresa que você trabalha, abençoa a sua escola, abençoa o seu amigo. Começa a proferir bênção, bênção, bênção. Quando nós proferimos bênçãos, mesmo que seja para outra pessoa, nós somos como um canal de bênção. É como se a bênção ela passasse por nós e tivesse um destino, um endereço ali na vida de outra pessoa. Você vai ser um canal de bênção, e o canal de bênção sempre é abençoado. Então profira palavras de bênção. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo o seu dia. Eu abençoo o seu trabalho. Eu abençoo o que você possui, a sua casa, os seus bens, enfim. Seja uma boca bendita. Você foi chamado para abençoar, para proferir a palavra de Deus e ser um gerador de vida através da palavra de Deus. A conclusão diz assim: a carta de Tiago nos adverte sobre o imenso poder da língua e a necessidade de controlá-la, para evitar danos à nossa vida e à do próximo. Uma linguagem saudável edifica, é cheia de sabedoria e reflete nossa fé em Cristo. Como cristãos, somos chamados a usar nossas palavras para glorificar a Deus e edificar os outros, demonstrando autenticidade em nossa fé por meio de uma comunicação verdadeira e amorosa. Ao cultivar uma linguagem irrepreensível, mostramos ao mundo a transformação que Cristo opera em nossas vidas. É bonito ver alguém falar bem, é bonito ouvir alguém falar palavras boas, palavras de bênção, é gostoso conversar com quem tem palavras benditas, palavras de encorajamento, palavras de bênçãos para outro, né? Aquela pessoa que abençoa, aquela pessoa que profere boas palavras, é gostoso, a gente tem prazer em conversar com esses tipos de pessoas. Vamos ser essas pessoas, vamos atender o chamado de Deus para as nossas vidas, de sermos abençoador. Por onde quer que nós passemos, que sejamos abençoadores. Amém? Deus abençoe, que vocês possam ter aí uma excelente lição nesse dia e que o Espírito de Deus possa aí estar aprofundando mais esse assunto na vida de vocês para crescimento e edificação na fé em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus. Até mais.